A ordem do cacique foi clara. Lucas, um jovem soldado paulistano, sentiu os braços fortes dos guerreiros o empurrarem para longe da mulher que ele amava. Ele olhou para trás e viu Lua, a indígena de olhos amendoados, chorando em silêncio no centro da aldeia. Expulso e com o coração quebrado na beira do rio Javari, em 1969, Lucas tomou uma decisão. Ele não aceitou a Deus. Ali, no meio do nada, ele gritou uma promessa para o céu. Ele jurou a Deus que voltaria. O que ele não sabia é que o Criador levaria essa promessa a sério. Tão a sério que, 12 anos depois, em uma reviravolta do destino, Deus o colocaria de volta exatamente naquele mesmo lugar, para encarar um menino que tinha os seus próprios olhos. Você consegue conceber a ideia de amar alguém que você não pode ter, de fazer uma promessa ao Criador, sem saber como, onde ou quando ela será cumprida? O que acontece quando você entrega um sonho impossível nas mãos de Deus e espera? E o que acontece quando, 12 anos depois, o destino, ou a providência, te joga de volta no mesmo lugar, não como um jovem apaixonado, mas como um tenente, um mediador de guerra, para desvendar o mistério que pode, finalmente, ser a resposta da sua oração? Esta história, temperada com o calor da floresta, o silêncio dos corações e o barulho dos conflitos, vai te mostrar que Deus não se esquece de uma promessa. Ele apenas espera o momento certo para te devolver o que é seu. Se você acredita que as promessas de Deus se cumprem, mesmo quando tudo parece perdido, se inscreva no canal e deixe seu like, porque a jornada desse soldado é a prova de que o amor verdadeiro não morre. Ele apenas espera. Nossa história começa em 1969. Enquanto o mundo falava da Guerra Fria e o Brasil, do regime militar, um jovem chamado Lucas, com seus 20 anos, era apenas mais um recruta, enviado para um pequeno e esquecido pelotão de fronteira, no meio da floresta amazônica. Lucas era um paulistano, da capital, acostumado com as ruas movimentadas, o cheiro de poluição e a pressa da cidade. A Amazônia era um choque para ele. O silêncio era ensurdecedor. O calor, sufocante, e o verde, infinito. O quartel era um conjunto de barracões de madeira precários, constantemente ameaçados pela umidade e pelos insetos. A vida ali era dura, monótona, e o único contato com o mundo exterior era um rádio chiado e as esporádicas visitas de um barco militar que trazia suprimentos. A tarefa do pelotão era patrulhar a fronteira, um limite invisível no meio do rio, e manter a ordem com as comunidades ribeirinhas e indígenas que viviam isoladas. Foi em uma dessas patrulhas que Lucas a viu pela primeira vez. Ele estava de vigia no barco do exército, que navegava por um afluente estreito do rio Javari. Eles se aproximavam de uma pequena aldeia, escondida atrás de uma cortina de mata densa. As casas eram ocas de palha e madeira. As crianças corriam nuas pela margem. Então, ela apareceu. Ela estava lavando roupa na beira do rio, um tecido colorido na cabeça, o corpo esguio e forte. A pele morena brilhava sob o sol úmido. Os cabelos eram negros e longos, até a cintura. Quando ela levantou a cabeça, Lucas sentiu o mundo parar. Os olhos dela eram amendoados, escuros e profundos, cheios de uma curiosidade e uma força que Lucas nunca tinha visto em mulher nenhuma. Ela não desviou o olhar. Ela o encarou. E um sorriso lento, tímido e ao mesmo tempo desafiador, se abriu em seu rosto. Era a lua. Naquele instante, Lucas soube. Ele não sabia como, não sabia por quê, mas ele sabia que aquela mulher, de um mundo tão diferente do seu, era o seu destino. Era a mulher que ele amara. O comandante do pelotão, Sargento Almeida, era um homem duro e ranzinza. Soldado Lucas, o que você está olhando? Ele rosnou. Larga de moleza. Essas índias não são para homem branco. Problema na certa. Mas Lucas já não ouvia. Ele estava enfeitiçado. Nas semanas seguintes, Lucas fazia de tudo para ser escalado para as patrulhas que passavam perto da aldeia de Lua. Ele aprendia algumas palavras do dialeto, levava pequenos presentes, um sabonete, um espelho, um pedaço de fumo para os mais velhos. Lua sempre o esperava, na beira do rio, com o mesmo sorriso. Eles não tinham um idioma em comum, mas os olhares, os gestos, os sorrisos diziam tudo. Lucas se apaixonou com a intensidade que só a juventude e a solidão da floresta permitem. Ele descobriu que Lua era filha do cacique da aldeia. Uma moça respeitada,
mas que carregava a melancolia de uma promessa. Ela seria prometida a um guerreiro da tribo vizinha, para selar uma paz antiga. Um dia, Lucas criou coragem. Ele pediu permissão para ir à aldeia, fora de patrulha. Ele queria falar com o cacique. Ele queria pedir a mão de Lua. Sargento Almeida riu, na cara dele. Você está louco, Lucas? Um paulistano, branco, militar, com a filha do cacique. Eles vão te matar. A tradição deles não é como a sua. Esqueça. Ela já tem o destino traçado. Mas Lucas foi. Ele não era um homem de desistir. Ele caminhou sozinho, pela trilha densa, até a aldeia. Lua o viu chegando e correu para ele, com um sorriso mais aberto que ele já tinha visto. Ela sabia. Ela sentia. O cacique, um homem forte e severo, recebeu Lucas no centro da aldeia. Os outros guerreiros o cercaram, observando com desconfiança. Lucas tentou explicar, com o pouco que sabia do dialeto e com gestos. Ele falou de seu amor por Lua, de sua vontade de se casar com ela, de levá-la para a cidade, ou de ficar ali. O cacique ouviu em silêncio. Depois, falou, com a ajuda de um velho que traduzia. Jovem guerreiro, disse o cacique. Nossa filha é de nossa terra. Ela tem a alma da floresta. Você é do outro mundo. Você tem o cheiro do sal e do aço. Nossos mundos não se misturam. Lucas tentou argumentar, falar de amor, de um Deus que unia todos. A alma de minha filha, continuou o cacique, já está prometida para a paz de nossas terras. Não para o amor de um forasteiro. Você é um espírito bom, mas é um espírito perdido aqui. Vá embora. Esqueça minha filha, ou a floresta o engolirá. A sentença foi final. Os guerreiros se aproximaram, ameaçadores. Lua, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça, dizendo não para Lucas, indicando que era inútil. Lucas entendeu. Ele foi expulso da aldeia. Enquanto era empurrado de volta para a trilha, ele olhou para trás. Lua estava lá, no meio da aldeia, de pé. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. E ela o encarava, com a mesma intensidade do primeiro dia. Lucas foi para o rio. Ele sentou-se na margem, com o fuzil ao lado, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou de impotência, de raiva, de amor perdido. Quando as lágrimas secaram, ele olhou para o céu. Um céu imenso, azul, cortado por nuvens brancas que pareciam montanhas. Meu Deus! Ele gritou para o silêncio da floresta. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor me fez ver essa mulher. O Senhor me fez amá-la. E agora? Agora o Senhor vai deixar eu ir embora. Vai deixar eu perder a mulher da minha vida. Ele bateu no chão. Eu não aceito. Eu não me rendo. Eu juro, meu Deus. Eu juro que eu vou voltar para essa aldeia. Eu juro que eu vou ter Lua. Eu juro que eu vou cumprir a promessa que eu fiz para ela e para mim. Eu vou voltar. Mas o Senhor vai ter que me trazer de volta. Porque eu não sei como. Ele pegou uma pedra lisa do rio. Gravou um L nela, com a ponta da faca, e jogou a pedra no rio. Como uma oferta, um pacto. Ele não tinha ideia de como cumpriria essa promessa. Ele era apenas um soldado raso, no meio do nada, sem poder, sem dinheiro, sem nada. Mas ele tinha uma promessa. E ele acreditou que Deus o ouviria. Os meses se arrastaram. Lucas foi transferido, terminou o serviço militar. Voltou para São Paulo. A vida na cidade grande era um borrão. Ele tentou esquecer Lua. Tentou namorar outras mulheres. Mas o olhar dela, o sorriso dela, o cheiro da floresta, nada saía de sua memória. Ele ingressou na carreira militar, mas agora como oficial, buscando um propósito, uma forma de voltar. Ele estudou, subiu de patente, de soldado, virou sargento, depois tenente. Se tornou um homem respeitado, conhecido por sua calma e sua capacidade de mediação em conflitos. 11 anos se passaram. Era 1980. O tenente Lucas, agora com 31 anos, estava em seu escritório no Comando Militar de Manaus. Um homem mais experiente, mais maduro, mas com os mesmos olhos que guardavam a memória de um amor perdido. Seu comandante o chamou. Tenente Lucas, tenho uma missão para você. Urgente. Uma aldeia foi atacada por garimpeiros ilegais. 3 mortos. O cacique está pedindo ajuda do exército. Você vai como mediador. Tentar acalmar a situação antes que vire uma guerra. Lucas olhou para o mapa que o comandante apontava. O coração dele parou.
A pequena aldeia, no meio do nada. Afluente do rio Javari. O nome: a Aldeia das Águas Claras. A Aldeia de Lua. Sim, senhor. Lucas disse, a voz embargada de emoção. Ele partiu de helicóptero no dia seguinte. A viagem foi longa, sobre o tapete verde da floresta. A cada quilômetro, a memória voltava. O medo do sargento Almeida, o olhar do cacique, o sorriso de Lua. O helicóptero pousou numa clareira improvisada, perto da aldeia. Lucas desceu, a farda de tenente impecável, o coração batendo forte. A aldeia estava em luto. Os corpos dos mortos estavam cobertos por folhas. Homens, mulheres e crianças se reuniam em silêncio. O cacique da aldeia, agora mais velho e com o rosto marcado pela dor, veio ao encontro de Lucas. Ele não o reconheceu. 12 anos, uma farda diferente, um homem diferente. Lucas se apresentou. Sou o tenente Lucas. Vim em nome do exército para ajudar. O cacique assentiu, sem expressão. Nosso povo está com raiva. Os brancos da cidade trazem doença, trazem morte. Vocês prometem e não cumprem. Lucas sentiu o peso das palavras. Ele viu os rostos dos guerreiros, agora mais velhos, os mesmos que o expulsaram anos atrás. Ele olhou ao redor. Procurou por ela. Lua. Foi então que ele a viu. Ela estava sentada ao lado de uma oca, consolando uma mulher que chorava. Os cabelos longos e negros, o corpo esguio, a pele morena. Era a Lua. A mesma Lua, mas agora uma mulher madura, com a marca da viuvez no rosto. E ao seu lado, sentado no chão, brincava um menino. Um menino de uns 10 anos. A pele morena, o cabelo escuro. E os olhos. Os olhos do menino eram castanhos, amendoados, e tinham a mesma intensidade que os olhos de Lucas. O mesmo formato. O mesmo brilho. O menino levantou a cabeça e olhou para Lucas. Lucas sentiu um choque elétrico. Ele sentiu o chão sumir. Ele conhecia aqueles olhos. Eram seus olhos. O cacique viu o olhar de Lucas fixo no menino. Ele suspirou. Um suspiro pesado de dor e resignação. O filho da Lua, disse o cacique. O pai dele, o prometido, morreu na emboscada dos garimpeiros. Agora ele é viúvo. E a criança precisa de pai. O pai dele se foi. Lucas não conseguiu desviar o olhar do menino. O menino, sem entender, o encarava com uma curiosidade infantil, misturada a um leve medo. Lua, sentindo o olhar, levantou a cabeça. Seus olhos amendoados encontraram os de Lucas. O mundo, de novo, parou. Ela o reconheceu. O choque no rosto dela foi palpável. Ela não disse nada. Apenas o encarou, com a boca entreaberta. A promessa que ele fez ao céu, à floresta, a Deus. A promessa que ele jogou no rio. Ele era um tenente, mediando uma guerra. Mas Deus não o trouxe ali para mediar o conflito. Ele o trouxe ali para mediar sua própria história. Para devolver o que era seu. Lucas se ajoelhou no chão. Ele não se importava com os soldados, com o cacique, com a guerra. Ele estendeu a mão para o menino. O menino hesitou. E então, com a curiosidade da infância, ele se aproximou, estendeu a mãozinha e tocou a farda verde-oliva. Meu filho, Lucas sussurrou. Ele olhou para a lua. Eu voltei. Eu prometi. O cacique observou a cena em silêncio. Um sorriso lento, triste e compreensivo, se abriu em seu rosto marcado. Ele não tinha reconhecido o soldado raso, mas ele reconheceu um milagre. Lucas não mediou apenas o conflito. Ele mediou sua própria redenção. Ele levou a paz para a aldeia, negociou a retirada dos garimpeiros e a proteção do exército. E no processo, ele reconquistou Lua. Eles se casaram na aldeia, com a bênção do cacique e com as tradições da floresta e da cidade misturadas. Lucas adotou o filho, que ele chamou de Mateus. E ele cumpriu sua promessa. Ele se tornou o pai que Mateus precisava e o amor que Lua esperava. A história de Lucas nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele pode demorar 12 anos, ou a vida inteira. Ele pode te tirar do lugar para te fazer crescer, para te dar a força e a posição que você precisa para voltar e cumprir o que ele te prometeu. Lucas não sabia como voltaria, mas ele soube que voltaria. E Deus, que conhece o coração e as promessas, orquestrou cada passo. Você tem uma promessa que Deus te fez. Um sonho que parece impossível. Não desista. Continue se preparando. Continue orando.
Porque Deus pode estar te moldando para a missão mais importante. Há de cumprir a promessa que Ele fez a você. E talvez, a sua resposta esteja esperando em um lugar onde você menos espera. Com um olhar que você nunca esqueceu. Se essa história de amor e fé na Amazônia tocou seu coração, deixa seu like. Se inscreva no canal para mais histórias de reviravoltas divinas. E compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que as promessas de Deus nunca falham.